Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje a Lei Maria da Penha está completando 8 anos. Uma lei que estabeleceu punições mais rigorosas nos casos de violência contra a mulher. A socióloga Jaqueline Pitangui vai comentar esses 8 anos da Lei Maria da Penha, que, segundo ela, é uma conquista nos crimes contra a mulher. Os dados da violência ainda assustam. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, 56% dos homens reconhecem ter cometido algum ato de violência contra as parceiras. No entanto, a mulher está mais segura para lutar contra as agressões. Cresceu em 20% o número de mulheres que já fazem a denúncia na primeira vez em que são agredidas. Ainda assim, a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Quem não conhece uma pessoa difícil no dia a dia? Pode ser no trabalho, na rua, na família. Nós vamos falar desse assunto com o psiquiatra Ricardo Krause. Vamos saber como lidar com essas pessoas que têm várias características. Podem ser reclamonas, pessimistas, controladoras, enfim, uma convivência que exige muita paciência e confiança. O ortopedista Marcos Brito da Silva vai explicar as causas e a prevenção da bursite, uma inflamação que provoca muita dor e que acontece na região de ligamentos e tendões, nas articulações, como ombros, quadril, joelhos e tornozelos. Vamos conhecer uma novidade no combate à dengue: a produção de mosquitos transgênicos, usados para diminuir a população de mosquitos que transmite a doença. Foi inaugurada em Campinas uma fábrica para produzir esses insetos. E o biólogo Fábio Castelo vai falar do impacto desses mosquitos modificados na diminuição dos casos da dengue. Tem uma hora do recreio, né? É a música da Daúde, que 11 anos sem gravar um CD solo, está lançando seu 5º álbum, Código Daúde. O repertório tem músicas de Dorival Caymmi, Antônio Carlos e Jocafe e participações luxuosas de Marcos Valle, Alceu Valença e Nelson Sargento. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, pelo e-mail semcensura@abc.com.br, pelo Twitter @scensura, pelo Instagram @programa Sem Censura e pelo Facebook Sem Censura TV. Confesso que eu vou começar com os mosquitos. Eu achei excepcional isso, uma fábrica de mosquitos. E mosquitos que vão diminuir o mosquito da dengue. Como é que se fabrica mosquito, Fábio? O interessante é falar que quem transmite a dengue são as fêmeas, né? Então são as mosquitas. E os que estão sendo fabricados são mosquitos machos, para que esses esterilizem as fêmeas ou levem a letalidade dos filhotes, né? Então é uma ferramenta diferenciada para controle da dengue que vem a somar as outras tantas ferramentas que existem no combate dessa importante doença, né? Então o Aedes aegypti, ele é modificado com um gene letal e esse gene letal atua na reprodução. Na hora que os machos vão copular com as fêmeas, eles tornam essas fêmeas estéreis ou então os filhotes, né, as larvas de mosquito, vão à morte. E basicamente, sucintamente, é assim que funciona essa forma. E como é que isso seria colocado em prática? Bom, para isso é necessário fazer uma soltura de mosquitos. É controverso dizer que numa cidade onde tem mosquitos transmitindo doença, nós vamos soltar mosquitos. Mas, como qualquer outra ferramenta, é uma metodologia de controle e os mosquitos que vão ser soltos são mosquitos machos, estéreis, né? E que vão levar esse gene que ele não se perpetua na natureza, porque é um gene que vai levar o mosquito à morte. Então não existe nenhum outro problema de perpetuar um gene na natureza, criar um novo mosquito mais resistente, mais forte. Isso não acontece nessa técnica. E aí vocês fazem isso no laboratório? Na verdade, eu sou um consultor da ABCVP, que é a Associação Brasileira de Controle de Pragas, né? E não trabalho para a fábrica. Acompanho esse projeto já tem uns 10 anos que está acontecendo. Ele começou em Londres, na Universidade de Oxford, e junto a uma empresa dessas, startup, né, que começam numa universidade, começou a se transformar num negócio, né?
Esse mosquito foi solto pela primeira vez nas Ilhas Caimãs, onde teve um sucesso muito bom no controle da dengue, na diminuição da presença do Aedes aegypti. É importante dizer que ele não elimina a transmissão dos mosquitos que já existem, ele elimina das gerações futuras que possam vir a existir. Você soltando os machos na natureza... A médio prazo ele vai eliminar os mosquitos. A médio e longo prazo ele elimina os mosquitos. Mas também é importante dizer, como biólogo, que mosquito é uma força da natureza, é um ser como outro qualquer, e assim, erradicação e eliminação é uma coisa muito difícil de acontecer em qualquer situação. Então, eu acredito que todas as ferramentas boas existem, mas a prevenção, a educação em saúde é a melhor ferramenta para controle de qualquer doença. O mosquito fabricado seria um complemento. Um complemento, uma ferramenta que é muito efetiva. A soltura de mosquitos já foi liberada, inclusive pelo Conselho de Biologia, né, o Conselho de Ética, onde você pode soltar mosquitos na natureza, que o primeiro medo da população seria: como é que vocês vão fazer para matar mosquitos soltando mais mosquitos na natureza? Mas existem complexidades. Uma cidade igual o Rio de Janeiro, que tem os mais diversos climas e as mais diversas situações de controle de mosquitos, essa ferramenta não funciona sozinha. Ela precisa da prevenção da população, ela precisa de um meio preditivo onde você possa localizar aonde estão os mosquitos que realmente estão transmitindo a doença, para que você faça uma soltura pontual e aí você consiga, né, controlar a doença, não erradicar. Mas você acha que numa cidade de pequeno ou médio porte, que com teria, certeza, assim, até numa cidade grande. Áreas infectadas mais definidas, talvez, né? Sim, eu acredito que sim. O método da predição, onde você faz a pesquisa entomológica para saber aonde tem mosquitos, comparado à questão da transmissão da doença, que a informação vem dos profissionais de saúde, aí você teria uma predição melhor para saber aonde estão aqueles mosquitos que estão realmente transmitindo e você fazer uma soltura de uma espécie que vá tentar chegar a um controle. No Brasil já foi feito? Já foi feito no sul da Bahia, aonde surgiu a primeira técnica, porque na verdade existia uma fábrica de moscas transgênicas, aonde essa empresa inglesa veio fazer o seu primeiro teste, porque essa mosca e essa tecnologia já é utilizado na natureza para combate a doenças de plantações há muito tempo. Então nós começamos, né, esse trabalho lá para a Bahia. Eu inclusive acompanhei algumas ações desse trabalho e agora a fábrica está vindo para uma área populosa que é Campinas, onde vai começar realmente uma produção em massa para controle. Mas já foi tentado em Juazeiro, Bahia. A primeira aplicação vai ser em Campinas, agora, depois dessa de Juazeiro? Não tenho certeza. Aí vai depender um pouco do que a empresa fez de acordo com outras, né, secretarias de saúde. E as secretarias de saúde respondem bem a essa proposta? As secretarias de saúde acreditam que é uma técnica funcional. O próprio Programa Nacional de Dengue acredita que é uma técnica bem funcional. Mas foi o que eu falei, necessita do serviço bem estruturado para que essa técnica funcione. Tem que ter as outras pernas. As outras pernas. E as outras pernas são educação, assistência, né, às pessoas doentes e o combate ao vetor, né, que faz a monitoração de onde estão os mosquitos. Tem que comprometer as famílias com isso. Na verdade, todas as pessoas têm que estar comprometidas com a questão da prevenção contra a dengue. É a melhor ferramenta que existe. Prevenção, não deixar água parada, né, não deixar lixo acumulado, cuidar da sua residência, porque o Aedes aegypti é um mosquito que ele não se cria num rio e vem voando para sua casa. Na verdade, os principais focos estão dentro de casa. E você ter pessoas que entrem na sua casa, né, e investiguem os cômodos para saber se tem mosquito é uma coisa muito complicada. No passado eu lembro, quando eu era criança, que sempre tinha um agente da Sucan que entrava na casa, batia palma, né, e colocava aquela terrinha que é um inseticida em todos os vasos e tal. Hoje não tem mais como fazer isso. Eu trabalhei na Prefeitura do Rio numa época em que nós tínhamos 3.000 agentes, mas 3.000 agentes para a quantidade de imóveis que tem no Rio de Janeiro é impossível. E depois, com todos esses problemas de violência, quem vai deixar entrar? Muito difícil, muito complicado. E as áreas que tem a violência. E as áreas de comunidade ou favelas, não importa aí a nomenclatura, são áreas muito difíceis, né?
Mas as pessoas são pessoas, da própria comunidade, né? Exatamente. Levaria um tempo, exatamente, um se as mães, se as donas de casa, se os homens da casa se preocupassem em manter a casa sem, né, esses determinados depósitos que podem gerar focos, não importa se é comunidade, se é zona sul, onde quer que seja, o combate à dengue vai ser bem feito. Na minha época, o maior índice de infestação que eu tinha na cidade não se limitava a comunidades, na verdade era Copacabana. E Copacabana é uma área onde tem gente muito bem instruída, né, e que poderia evitar a dengue. E por questões de medo e por questão estrutural da própria cidade, de você ter suas plantinhas, né, na varanda e não cuidar com um olhar de saúde pública, de ver que aquela aguinha que você está colocando pode gerar um foco de Aedes aegypti, aí você está contribuindo para a dengue. Os mosquitos agradecem, né? É difícil, mas tem que ter um comprometimento. Mas a ideia é muito boa, né? Tomara que funcione. É uma ideia muito boa, é uma ferramenta muito eficiente. E resulte, né? Isso. Falar em aplicação, vou mudar, não tem muito a ver, mas eu vou mudar para a questão da Lei Maria da Penha, que também, de certa forma, ou de muita forma, envolve a família, né? Não, certamente. Hoje esses números da Secretaria de Direitos da Mulher, os Defesas das Mulheres, me deixaram horrorizada, mas você está bem, você achou? Não, eu estou celebrando, né? Estou celebrando os 8 anos da lei, porque, inclusive o fato de nós termos hoje estatísticas, o fato de nós podermos estar sentadas aqui falando, olha, tem número tal, a estatística é tal, porque quando você tem estatísticas públicas sobre um fenômeno, é porque ele tem visibilidade, ele tem existência social, ele tem existência pública. Eu fico muito assustada de ir a um país, a uma sociedade, em que me digam, não, aqui não há nenhum caso registrado de violência contra a mulher. Eu acredito que, não sei, talvez em países islâmicos, fundamentalistas, não haja nenhum caso. Por quê? Porque a violência contra a mulher, ela é vista como, enfim, uma parte da cultura. Então, ela não é visível enquanto um comportamento delituoso. Eu acho que nós avançamos. A legislação é uma legislação que pegou, né? As pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, sabem que existe uma lei, e não apenas uma lei, mas uma lei que cria procedimentos e que cria juizados especiais de atendimento à mulher vítima de violência. Então, não é só uma lei que estipula retoricamente, ela efetivamente cria mecanismos. Agora, a lei, para ser implementada, ainda enfrenta problemas. Eu diria que o principal é uma resistência cultural, que ainda permeia a sociedade brasileira, que está presente no judiciário, que está presente na instância de segurança pública, que ainda tem uma certa resistência a considerar a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher como um crime, ou como um crime tão importante quanto outros crimes. Então, essa resistência cultural está presente. A outra é um legado de uma legislação que vigorava no país para crimes que eles chamam de menor teor ofensivo, ou seja, não chegou a matar, né? Que é a Lei 9.099, e a Lei Maria da Penha vem justamente para que casos de violência doméstica não fossem mais encaminhados aos juizados criados pela Lei 9.099. É assim, você tirou seu carro na garagem, bateu no carro da síndica e tal, que chato, mas você não precisa fazer um processo. Você vai, então, a um juizado especial que essa Lei 9.099 estipula, e ali parece chamado um juiz, pequenas causas. Pequenas causas, vai resolver e tal. Bom, os crimes ocorridos no âmbito doméstico, que eles consideravam de menor teor ofensivo, isso é meio subjetivo, iam para esses juizados, e o que é que a primeira coisa que o juiz fazia? Conciliação. Ora, a Lei Maria da Penha vem justamente para terminar com essa prática da conciliação, de botar o agressor frente à vítima numa situação de vulnerabilidade e tentar a conciliação. Então, agora, nós temos uma legislação que, quando a mulher efetivamente chega a uma delegacia, e o Brasil já conta com mais de 400 DEANs, faz a sua queixa, se instaura um inquérito e depois um processo, já um caminho institucional, que é uma resposta do país à questão da violência. Então, eu acho que a gente tem que celebrar. Celebrar com cautela, mas celebrar. Com o pé atrás. Com o pé atrás, mas celebrar.
Aqui se fala em delegacias da mulher e núcleos de atendimento aumentaram de 328 para 500. Os juizados e varas subiram de 19 para 100. Os juizados e varas ainda são muito escassos, mas são recentes, e a partir de 2006 também tem um tempo histórico aí. Agora, eles sofrem com um acúmulo tremendo de processos. Há juizados que têm 20 mil processos, mais de 20 mil processos. O que significa? Significa que tem instâncias também que estão funcionando, ou seja, a vítima, a mulher está chegando lá na DEAN, na delegacia, está sendo instaurado um inquérito, isso está sendo encaminhado. Agora, claro, quando você tem uma juíza, um juiz para lidar com 20 mil processos, 30 mil processos, é uma loucura. E os juizados sofrem de carências a nível de recursos humanos, né? A nível também de terceirização. Aliás, nós fizemos lá na CEP, na minha organização, uma pesquisa para justamente tentar identificar quais são os obstáculos para a implementação da Lei Maria da Penha, mas a partir do olhar do gestor, a partir do olhar do policial, do juiz, da juíza, enfim, dos gestores, né? E aí você tem inúmeros problemas, tem problemas que são comuns a qualquer instância ou de segurança ou de justiça do país, morosidade, etc., burocracia, né? Mas tem algumas coisas que são bem específicas, né? Por exemplo, a carência de recursos, a descontinuidade nas equipes que são terceirizadas. Então, tudo isso vai afetando, mas não é julgar o bebê junto com a água, não, porque a lei em si é para celebrar. A lei é boa. A lei é boa. E ela pode ser usada só nas relações domésticas, marido e mulher? Não é só relação. Não, a primeira coisa que é importante esclarecer é que não há necessidade da coabitação para que se caracterize como violência doméstica. Se você tem uma relação de afetividade com aquela pessoa, mesmo que seja seu namorado, seu amante, cada um numa casa, etc. e tal, não tem problema. A coabitação não é um requisito para caracterizar. O que caracteriza é um laço. É um laço de parentesco, ou um laço de afetividade, ou de conjugabilidade, enfim. Tem que haver algum laço dito familiar, e família num sentido muito amplo, né? Muito amplo. Então, essa é uma pergunta em relação a isso. Se eu for agredida na rua por uma pessoa que não tem nenhum laço comigo, então essa lei, ela não me cobre. Não, você aí vai a uma delegacia comum e vai... Por quê? Porque normalmente, se você estiver andando na rua, o cidadão te der um murro, o policial vai achar que isso é crime. Entendi. Agora, se seu marido te der um soco na sua casa, antigamente a mulher chegava na delegacia e dizia, meu marido me bateu. Peraí. Daqui a pouco vocês estão juntos. Daqui a pouco vocês estão juntos, não vai fazer uma comidinha gostosa. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Briga de marido e mulher não se mete a colher, volta para casa. Então, aquela mesma agressão, quando feita por um estranho, se caracterizava como crime, mas por uma pessoa próxima não era vista como crime. E a invisibilidade também, porque o que ocorre intramuros, nessa guerra que ocorre dentro de casa, ela não era vista, não era regulada. Né? E a mulher, então, era ainda mais vulnerável por estar dormindo com o inimigo, né? Complicado. Bom, de todo modo, foi bom que tenha sido feita e que as denúncias aumentaram, então há também uma coragem. O que também é muito difícil, sobretudo para mulher de baixa renda, né? Muito complicado. Porque ela depende daquele homem, ela não pode... Tem filhos, né? Não, é muito complicado. E depois as próprias relações afetivas, amorosas, são muito complicadas, são ambíguas, não é? São complicadíssimas. Pão, queijo, queijo, são difíceis. Não é assim. Mas quando a mulher rompe é porque realmente ela percebe que ela está em perigo. Né? Ela percebe que ela está em perigo. A gente ouve falar em tanta loucura, né? Nesse sentido. Tanta notícia. Hoje mesmo, ontem, 3 policiais militares que estupraram, acho que umas meninas no Jacarezinho. Umas meninas usuárias de crack. Mas à tarde teve
diretora de televisão, foi estuprada na Vista Chinesa. Na Vista Chinesa, estava fazendo exercício, correndo. Um pastor foi preso. Um pastor foi preso, eu li. Estuprou a enteada, a filha. O estupro ainda é uma questão que vai ter que ter um outro olhar, né? Porque como ele está sendo mais denunciado, tem um rapaz que está acusado de 4 estupros. Eu vi. Ele está fugindo. André é o nome dele, está fugindo. A gente está falando de Rio de Janeiro, porque a gente mora aqui. Mas é claro que nas outras cidades também isso acontece o tempo todo. Nos registros de estupro, inclusive no ano passado. Eles aumentaram porque as pessoas tomaram mais coragem. Eu acho que são os registros. Isso é que eu acho importante, Leda, são registros. Então, quando os registros aumentam, não necessariamente está aumentando o estupro em si, mas o número de mulheres, meninas e jovens e adolescentes que tomaram coragem, porque o estupro ainda vem com aquela camada da vergonha, né? A vergonha da agressão sexual. Então, é mais complicado ainda romper o silêncio. E se para a violência doméstica, o registro por uma pessoa que vai lá em registro, você calcula pelo menos 3 que não foram e não registraram, por N dificuldades, no estupro multiplica-se, né, a taxa, uma pessoa que foi. Agora, nós já avançamos, hoje pelo menos é importante que as mulheres que foram estupradas saibam que existem centros de atendimento à mulher que foi vítima de estupro, onde ela recebe a contracepção de emergência, né, que é a pílula do dia seguinte, profilaxia para DST, HIV/AIDS, hepatite B, né, e também ela tem o direito de realizar a interrupção da gravidez, quer dizer, o aborto, caso a gravidez seja resultante daquele estupro. Então, já há alguma resposta. Pelo menos esses centros existem, apesar das pressões em contrário. Volta aí também, tá, Fábio? Daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Pessoas, não é? Pessoas difíceis de lidar e dores difíceis de lidar. Nem sei por onde que eu começo, vou começar pelas pessoas, porque as pessoas difíceis de lidar devem ter muita dor também. Que causam muita dor. Causam muita dor. Pessoas difíceis de lidar, como é que a gente define isso? Você vai fazer um curso, é isso? É um curso na Casa do Saber, a gente pensou, a princípio, são aquelas situações em que a pessoa não é propriamente doente, então ela não tem um recurso, nem pensa em procurar um tratamento, qualquer tipo psicológico, médico, alguma coisa assim. Então a ideia são essas pessoas do dia a dia, a pessoa do seu lado, no seu trabalho, na sua casa, porque o difícil é o difícil para o outro. Tem as pessoas que são difíceis para si mesmas e são pessoas que são difíceis para o outro, né? E tem pessoas que acumulam cargos aí, né? Funções. Então a pessoa difícil é aquela pessoa muito narcisista, mas não aquele narcisista que todo mundo vê que é elogio, se acha, aquele narcisista encoberto no trabalho, que é invejoso, que boicota o trabalho do outro, que desqualifica, aquela pessoa que é muito organizada, que até tem ganhos em relação a isso, assim, aquela pessoa que tem imposto de renda pronto no dia 2 de janeiro, que diz assim, eu vou ficar cego, eu sei onde está cada coisa dentro da minha casa. Aquela pessoa, né, em tempos em que felicidade é obrigatória, né, que a gente vive um tempo que todo mundo tem que ser jovem e feliz o tempo inteiro. Muitas pessoas, né, então a gente vai ter as pessoas que, por não acompanhar, desistem. Essas pessoas ou que já nascem com temperamento mais para baixo, mais depressivo e que irrita. Isso afeta muito a dinâmica familiar, né, e do trabalho em todos os lugares. Até porque as pessoas têm uma ideia, quando, por exemplo, as pessoas se casam, as pessoas têm uma fantasia de que vão mudar as outras. E não mudam. Né? Fazer um tratamento especializado já é difícil. E aí depois, assim, sabendo que a pessoa sempre foi assim, quer que a pessoa mude, quer que a pessoa seja mais solta, mais criativa, ou compartilhe melhor as coisas, se preocupe. O narcisista nunca vai ter esse nível de atenção com o outro, ou preocupação com o outro, porque ele vai estar centrado nele, basicamente. Né? Então a gente pode falar de fantasmas. A pessoa, o fantasma do mundo, do futuro, da depressão, do não dar conta das coisas, um fantasma do não reconhecimento,
e o fantasma, porque essas pessoas sofrem também. Numa certa instância elas vão sofrer. E na linha da questão obsessiva, a gente vai ter o fantasma do imprevisível. O que vai acontecer? Então eu tenho que manter tudo absolutamente ordenado, organizado, com os horários. Então se eu vou passar um fim de semana em Petrópolis ou Atibaia ou qualquer lugar do país. Então, assim, nós vamos acordar às 6 horas, às 6h20 nós acordamos as crianças, aí nós vamos pegar a estrada às 7h10, e aí vamos parar no posto não sei onde a tal hora, e às 9 horas eu vou jogar futebol e você vai conversar com suas amigas até às 10h15, e por aí vai. Então, assim, nem na diversão, extremamente sistemáticas. Então não é aquele tipo de pessoa que vai, até porque elas vão ser funcionais, elas sabem onde está tudo sempre, mas são pessoas não muito criativas, a vida é um pouco repetitiva, ou muito repetitiva. E são muito controladoras. Muito controladoras, não confiam nos outros, não delegam muito trabalho, que acho que só elas conseguem resolver. Isso é muito, muito, muito complicado. E como é que quer dizer, o conhecimento, o autoconhecimento, certamente vai ajudar, pelo menos a desconfiar, né? Que pode melhorar, que pode mudar. Mas como é que isso se dá? Quer dizer, a gente fica sabendo que aquela pessoa é assim, quer dizer, a gente aprofunda o conhecimento e faz o quê com ele? Primeiro, reconhecer, depende de quem é esse ele, né? Se ele for seu patrão, ou seu chefe, então você vai arranjar a melhor maneira de lidar com ele. Por exemplo, se você tem um chefe narcisista encoberto, você não precisa ser subserviente, mas você não vai desafiá-lo, você não vai mostrar na frente dos outros maior conhecimento, você vai acatar a crítica e depois de uma maneira muito educada e no momento certo você vai conversar com ele. Requer uma certa habilidade social. Total habilidade social. Agora, em todos esses casos, o primeiro trabalho é interno de não ter expectativa. O regular a sua expectativa e chegar a ver a melhor maneira de chegar. Se você ficar esperando elogios, demonstrações, lembrança de data de aniversário, de casamento, ou do primeiro beijo, ou lembrar o aniversário da mãe, não vai ter. Né? Então, ou a pessoa se acostuma a ver porque essas pessoas vão ter coisas positivas, efetivamente. Lembrando, não estamos falando de quadros patológicos graves, estamos falando graves no sentido de um prejuízo muito grande. Assim, quando a Jaqueline coloca essa figura do homem abusivo, é um homem que acha que tem direito de fazer o que quer. Claro. Né? Quando a Lei Maria da Penha tem um efeito colateral muito interessante, que ela lança uma luz dentro da casa, ela acaba com essa história da inviolabilidade, a casa do homem é seu castelo, ele pode fazer o que ele quiser, e aí, como uma onda de propagação, a gente tem também um efeito muito positivo em cima da violência contra a criança e adolescente. Porque as pessoas sabem que tem um limite que não pode ser transposto. Então, eu não posso ir além disso. Eu tenho que tomar cuidado e eu posso ser denunciado por vizinho, posso ser denunciado por alguém se eu ferir alguém. Né? É o limite, né? É o limite. Agora, essas pessoas também, ela tem um traço de mau caratismo? Isso tem a ver com uma pessoa difícil? Anda as duas coisas juntas? O mau caráter vai ser um tipo especial de pessoa. Quando a gente fez a lista, vai ter pessoas difíceis 1, provavelmente pessoas difíceis 2. Então, a gente listou 9 tipos de pessoas difíceis. Um deles é as pessoas do espectro da psicopatia, né, do antissocial. Esse é aquela pessoa que quer dar bem, se dá bem a qualquer custo. O autor da escala de psicopatia, que é o Robert Hare, ele disse que ele foi chamado uma vez numa empresa para detectar, tem um livro chamado As Cobras Vestem Terno, alguma coisa assim, Snakes in a Suit, em inglês. Ele diz assim, ele foi chamado para pegar um determinado funcionário que estaria desviando dinheiro da empresa. E aí ele aplicou a escala dele, que é uma escala de 20 itens, e aí o que aconteceu? A pessoa em questão tinha, assim, a partir de, vamos dizer, 20 pontos na escala dele, a pessoa seria um psicopata que poderia causar dano.
Então, assim, a pessoa investigada tinha 24. Mas aí ele ganhou um bom dinheiro para fazer isso e falou, já que eu estou aqui, já que resolvi isso, vamos ver as outras pessoas da empresa. Então, esse tinha 24, a pessoa que o contratou tinha 30, a secretária, que era amante da pessoa que o contratou, tinha 32, e aí por aí vai. Então, são todos difíceis? Muito. Né? Difícil, nesse caso, perigosos. Eles atraem. Muito. Se o narcisista, por exemplo, ou dentro desse aspecto narcisista, vai ter aquele charme superficial. O psicopata, então, nem se fala. Mas o narcisista vai ter aquela coisa do eu posso tudo, eu resolvo tudo, e vai ter aquela conquista no sentido de eu vou dar conta dos seus problemas, desde que você passe o resto da vida me considerando a coisa mais importante do mundo. Né? E eu não vou precisar lembrar você disso. Mas o psicopata, assim, eu sou leiga, não sou da área de psicologia, mas o psicopata sempre é colocado como uma pessoa inteligente, charmosa, capaz de seduzir para o que interessa, sem absolutamente nenhum escrúpulo. Mas, eu não sei, a ideia do que eu faço do psicopata é alguém capaz de esse sedução. É um tipo de... É um tipo, tem vários. Existe um tipo de psicopata muito perigoso, que a gente estava conversando aqui no intervalo, que é o psicopata esquizóide. O psicopata esquizóide é o serial killer. É o serial killer, o que está matando as... 46% dos serial killers são psicopatas esquizóides. Aquele menino lá de São Paulo, estudante de medicina, inclusive, que entra no cinema e é um psicopata. É um psicopata. Perigoso. Esse psicopata que vai se dar bem é um outro tipo. O campo de dano dele é maior, né? Você vai ter, mas o que a gente vai discutir mais no curso e que chama a atenção são os traços de personalidade. É aquela coisa que existe, está lá, pode ser exagerado. Um bom vendedor vai ter alguma coisa de psicopata, no sentido de que é vender, não importa se ele sabe que aquilo ali não é melhor. Não que todos os vendedores sejam, nem a maioria seja, mas existem técnicas de convencimento que ficam no limite da ética. E isso é perceptível desde a primeira infância? Não, infância, né? E a gente evita isso existem algumas coisas que a gente até pode notar, mas deve atuar, porque junto com o temperamento, que é uma predisposição genética, a pessoa tem uma influência do meio muito grande. Então o meio pode, de alguma maneira, modificar ou atenuar traços de personalidade, seja para psicopatia, seja para uma coisa mais controladora, uma coisa mais agradável. O problema é que a gente está criando narcisistas em série. A gente está com uma linha de montagem narcisista, posso fazer tudo. Você aumentar... Eu não posso ser traumatizado, né? Então não me traumatiza. Não pode ser traumatizado. Está tudo liberado. É isso que é bom você estimular o narcisismo da criança, faz parte para ela construir a autoestima dela. Mas tem que castrar em algum momento, tem que dizer, não pode, aqui não vai, vamos até esse ponto. O limite que a vida dá, né? O limite que a vida dá. A vida vai dar lá para frente. A questão é assim, as pessoas estão muito perdidas, né? Porque tinha aquela história, filho não vem com bula. Só que os pais e mães vinham com algum roteiro para eles mesmos. Hoje em dia... Perdeu-se o roteiro. Eles continuaram sem bula e sem roteiro. Porque a gente tem visto casos assim na rua, assim, inacreditáveis. Né? Criança com babá, criança com mãe. Mas achando aquilo natural, assim, sem nenhum... Crianças insuportáveis que têm que ser consideradas que porque você pensou em falar em curso para pessoas, que era um curso seria sobre como conviver com pessoas insuportáveis, depois que você mudou para... Porque não ficou, foram duas razões, né? Insuportáveis, caminho antipático, e por causa da Copa o Maracanã não estava disponível. A última aula esse curso vai ser em novembro, e a última aula do curso é assim, o Diabo Veste P, que é sobre crianças difíceis também, crianças que são também insuportáveis. Só que a gente presta atenção, mas evita classificar, né? Os índices, assim, quem define mata. Então, se você definir a criança como psicopata, ou como isso, ou como aquilo, você tira toda a possibilidade de você atuar em cima e modificar essa história. Vai ser muito interessante. Você dividiu em 9 aulas? Não, a ideia inicial foram 9 propostas de aula. A gente
ficou com 4, um sobre as pessoas do espectro da depressão, que são as pessoas mal-humoradas, desanimadas. A segunda aula são os narcisistas e poderosos e invejosos. A terceira são as pessoas muito controladoras do espectro obsessivo. E a quarta é esse, que o diabo veste P, que são as crianças insuportáveis e difíceis. Muito bom, muito bom. E tem uma literatura sobre isso, assim, tipos de personalidade, uma literatura brasileira, não, né? Tem muita literatura sobre estudos de personalidade, traços de personalidade. O problema é que isso leva... O Dr. Google é uma realidade, né? Então, por exemplo, tem a Cloninger, que é a pessoa que estabelece eixos de perfis. Então, vai ter neuroticismo, psicoticismo, que se caindo em mãos erradas, isso vai dar problema. Você começa a querer fazer um trabalho classificatório que sempre tem um viés meio esquisito. Mas não é bom. Mas é interessante. Porque a ideia do conhecer é conhecer para ajudar, não é conhecer para julgar nem para discriminar. Mas tende a ser isso, né? Conhecer para julgar, e para classificar, e para discriminar, e aí vai. Mas é muito interessante. É em novembro? Novembro, dia 28 de novembro começa. Certo. Pessoas difíceis será que tem muita dor? Mas causam dor, lembrou o doutor Ricardo Krause. As dores, as pessoas têm tido muita dor, não tem, Marcos? Tem. As dores ortopédicas em geral, eu diria que as pressões também causam muita dor, né? Uma pessoa mais tensa ou sobre mais tensão acaba tendo mais dor. É comum você dizer, eu estou com um pouco de estresse, estou com dor no pescoço, estou com dor nas costas e tal. Então eu diria que o estresse provoca dor. O estresse, aliás, provoca tudo, né? Sim. Não sei como a gente vai se livrar dele, né? Se é que a gente vai se livrar. Mas assim, no caso das dores articulares, tem uma ligação direta? Quer dizer, quanto mais a sua... Quer dizer, você tem que ter necessariamente uma bursite, deve ser a informação da bursa, né? Sim. Eu não tenho a menor ideia do que é uma bursa, mas você tem uma bursite porque você está mais estressado, é possível fazer essa ligação? Não. A bursite é uma patologia física, né? A bolsa é uma estrutura anatômica, né? É um pequeno folheto, são duas folhas bem próximas uma da outra, né? Olhando anatomicamente durante uma cirurgia, elas são meio azuladas. Dentro delas tem uma fina camada de líquido. E elas servem para diminuir o atrito de duas coisas que se movimentam muito próximo. Então elas ficam localizadas entre a pele e os tendões, ou entre os tendões e os ossos. São estruturas que estão continuamente se movimentando. No dia a dia, elas se movimentam em todos os lugares e não dão problema nenhum. Se porventura você bate uma região, aquela região se inflama, ou você tem um movimento repetido, como por exemplo ficar apoiado muito tempo sobre os cotovelos, existe uma bursa aqui atrás da ponta do olecrânio que ela pode inchar e aí você passa a ficar com uma bursite. Ou eventualmente você faz muitas atividades com o braço muito levantado, pode ter uma bursite, por exemplo, no ombro. Ou dorme, por exemplo, em cima de um colchão um pouco mais duro, de lado durante várias horas, pode surgir uma bursite na região do quadril. Existe uma coisa clássica que é a bursite do clérigo, né, daquela pessoa que ora, que reza muito ajoelhado. Tem uma bursa que fica um pouco à frente do tendão patelar e ela pode se inflamar e você também faz uma bursite. Então, essas bursites todas estão relacionadas a uma patologia traumática. Essas bursites, essas patologias especificamente, elas não estão relacionadas ao estresse, são de emocional. Elas são realmente patologias físicas. Você pode ter uma dor articular mediada por estresse, mas por um outro mecanismo de dor, né? A gente aí iria falar de mecanismos de dor, e em algumas patologias você tem dor sem patologia. Disse que estava com uma fratura e foi o ortopedista disse. É uma fratura por estresse. Sim. Essa fratura, nesse caso, o estresse, ele se refere ao estresse mecânico. Então, vamos dar um exemplo. O sapato que apertou... Suponha que você resolva fazer o caminho de Santiago e
vai caminhar. E aí você caminha, sei lá, dias, né? Não sei exatamente quantos dias demoram, mas caminha um tempão. Caminha-se muito. E você faz... Sem preparo físico. Sem preparo físico. Você faz um estresse maior do que o seu pé estava acostumado a fazer. E aí esse osso ele vai se quebrando. Ele não faz uma fratura completa, ele não quebra. Mas é como se você fosse mexendo, e em algum momento ele começa a trincar. É uma trinca que muitas vezes não aparece na radiografia, mas se você faz um exame de ressonância magnética, você observa um edema dentro do osso. A gente chama de edema ósseo, contusão óssea ou fratura de estresse. Que doideira. Mas aí é estresse físico. Estresse físico. E a bursite pode dar, pelo que você falou, em vários pontos. Vários pontos. É claro. Tem uma foto aqui de um cotovelo, né? Isso, essa é uma bursite de cotovelo. Exato. Talvez a bursite que as pessoas mais conheçam seja a bursite do ombro, né? Porque a pessoa com dor no ombro, em geral, diria que ela está com bursite. Eu, quando entrei na faculdade, em 85, as dores no ombro eram bursite. Você estava com dor no ombro, se você fosse no médico, você estava com bursite. Então, depois estudando e tal, especificamente ortopedia, você vê que, na verdade, existem várias outras patologias. E muitas delas cursam com bursite. Ah, é? Junto? Sim, sim. A bursa, ela está do lado... Seria uma bursite de ombro? Essa é uma bursa, aí no caso ela está bem grande, né? Normalmente ela é um pouco menor do que isso. Então as estruturas em volta, qualquer das estruturas em volta que se inflamar, ela se inflama por contiguidade. Nossa. E dói muito? Dói. Uma bursite é uma das patologias que mais dói. Principalmente a do ombro. Dói muito. Existe uma bursite no ombro chamada bursite depois de uma tendinite calcárea, que é uma outra patologia, em que em algum momento você tem um depósito de cálcio e esse depósito de cálcio em algum momento ele começa a se fragmentar. Quando ele se fragmenta, soltam pequenos cristais. Esses cristais muitas vezes eles migram para a bursa. E é como se você estivesse botando areia, no caso de cálcio, dentro da bursa. Imagina a inflamação que isso causa. É uma dor do tipo da pessoa achar que o braço paralisou, porque ela tem tanta dor que não consegue mexer o ombro. A gente chama de uma pseudoparalisia, quer dizer, a pessoa tem tanta dor que não consegue levantar o braço. E como é que trata? Você tem que tirar, no caso da bursite aguda, você tem que tirar o paciente da dor, entrar com medicação analgésica, medicação anti-inflamatória. Em algumas situações você pode fazer uma punção, no caso dessa do cotovelo, essa imagem que ela colocou, muitas vezes isso vai ser necessário que o médico... É líquido? Isso é líquido, tá cheio de líquido. Às vezes esse líquido também é sangue, né? Digamos que você dá uma pancada no cotovelo, isso pode se encher de sangue, né? Em algumas situações, por exemplo, você cai com o cotovelo ou com o joelho e rala. Esse pequeno ralado pode entrar uma bactéria e inflamar a bursa. Aí você faz uma bursite infecciosa, é um outro tipo de bursite. Então você começa no anti-inflamatório e no analgésico para tirar a dor e pode ser necessário um procedimento médico, uma punção e em alguns casos até cirurgia. É mesmo? Algumas bursites de cotovelo só melhoram com cirurgia. E nos joelhos? Porque os joelhos, todo mundo, né, a partir de uma idade aí, já reclama do joelho. Sim. Eu acho até que o joelho devia vir um sobressalente. Porque eu vejo todo mundo reclamando, né? Não é verdade? A gente ficaria feliz com o sobressalente. Mas muitas vezes a dor no joelho não necessariamente é uma bursite, né? As bursites, elas são sempre... Tinha bursite até no joelho. Ah, então. Você tem talvez umas 7 ou 8 bursas no joelho em várias localizações do joelho. Então você pode ter bursite na frente, do lado, atrás. Um cisto chamado cisto de Baker, em algumas situações, é uma bursite. Uma bola que dá atrás. O pessoal que reza muito. Não, as bursites da frente do joelho normalmente estão relacionadas a ajoelhar ou algum trauma, né? Tem chamadas bursites pré-patelares ou acima da rótula, normalmente estão ligados a trauma nessa região, mas podem dar um pouquinho mais para o lado, um pouco mais para dentro, às vezes um pouco para trás. O quadril também tem bursite. Tem bursite. Bursite é uma coisa que tem. Existe bursite em várias articulações do corpo. E aí quando você fala em essa é mais próxima da realidade. Essa é como? Essa azulzinho aí, ó. Essa bursa, ela está bem inchada, tá vendo? Está cheia de líquido. Você teria que imaginar isso aí com só uma linha, né? Porque ela está cheia. E aí na ressonância mostra? Mostra na ressonância.
No ultrassonografia também. Para sarar, você teria que zerar isso aqui. Isso. Normalmente o ombro a gente trata com medicação, em algumas situações pode-se fazer uma punção com infiltração. Uma cirurgia para bursite isolada é rara. Hoje em dia normalmente a gente não faz mais. Mas faz infiltração, né? Sim. E aí a infiltração deve ser acompanhada de ultrassonografia ou ressonância? Depende da... Porque assim, quando fala, dói aqui. Aí você fala, dói aqui. Pode não ser exatamente aqui. Né? Isso. Pode ser uma irradiação, não pode? Com certeza. O exame físico, em ortopedia, ele guia muito o diagnóstico. As dores, elas seguem determinados padrões. E existem manobras especiais que a gente faz para fazer o diagnóstico. Então, de acordo com o tipo de dor, o médico consegue ter mais ou menos já uma ideia do tipo de patologia. E aí você faz um exame complementar que confirma ou não a sua hipótese diagnóstica. E nos pés também? Nos pés também. Atrás do tendão de Aquiles é comum, essa aqui, isso, essa aqui, perfeito. Tá, essa aqui do lado, às vezes no malelo lateral, às vezes a pessoa senta com as pernas cruzadas, essa posição de sentar com as pernas cruzadas, posição de Buda. De Buda. Né? E aí você senta, por exemplo, no chão, numa superfície rígida, apoiando esse ossinho muito tempo. E aí pode inflamar aquela região e fazer uma bursite. Então o pessoal do yoga, né, pode ter bursite muito fácil. Sim, mas muitas vezes faz em cima de um tatame, né? Ou às vezes está protegido a região com uma meia. Mas hoje, pegando os narcisistas, a turma de academia pode sofrer também, né? Muito fácil, com um esforço repetitivo, com alguma coisa assim, não? Sim, sim. O esforço repetitivo é uma das causas mais frequentes de bursite, principalmente nas academias. Mas normalmente hoje em academia... Pessoal de tênis, de basquete, voleibol, deve ter muito. Sim, tem outras patologias que são inflamações. No caso dos tenistas, é muito comum as inflamações do cotovelo na face lateral, mas a gente chama com outro nome, de epicondilite. Epicondilite. Isso. No basquete existem outras dores, no vôlei, cada esporte tem as suas... Tem o seu perrengue, né? Tem o seu perrengue. E isso aqui também é uma bursite? Isso. Isso aqui pode sair para fora e ficar um... Pode inchar, normalmente incha. A bursite... Um carocinho? A bursite, aquele carocinho, às vezes é uma bursite, muitas vezes é o tendão que se inflamou. O tendão inflamado, ele vai crescendo, né? Vai se espessando, a gente chama de tendinose isso. E aí faz, às vezes, um calombo ali atrás. Na verdade, aquele calombo, em geral, é uma inflamação do tendão de Aquiles. E aí tem que fazer o quê? Também infiltração? Não, o tendão de Aquiles a gente não infiltra. A infiltração não deve ser feita diretamente sobre o tendão. E os tendões de carga, Aquiles e patelar, por exemplo, você muitas vezes, se você infiltrar, você vai tirar a dor do paciente, ele vai achar que está curado, vai fazer mais esporte, ele pode romper. Então existem lugares no organismo que a gente não deve infiltrar. E aí como é que faz se a pessoa tem uma coisa no tendão de Aquiles? Você tem que fazer trabalhos de alongamento e fortalecimento excêntrico, fazer tratamento fisioterápico, e em alguns casos só melhoram com cirurgia. Você tem que, às vezes, prevenir para que a pessoa não tenha uma ruptura de tendão. Porque você tratar um tendão inflamado, mas não rompido, é mais fácil do que um tendão doente e que se rompeu. Porque aí você vai ter que costurá-lo, amarrá-lo, só que ele já é um tendão doente. Então, para ele cicatrizar, vai ficar mais difícil. Melhor prevenir, então. Com certeza. O que seria a prevenção? A prevenção, eu diria, de modo geral, qualquer dor que você tenha, tomou um remédio, um analgésico em casa, não melhorou, demorou mais de 2 semanas, você está com a dor ainda, procura o médico. Eu acho que você não tem que ficar com dor meses a fio. Isso vai piorar o seu quadro. Exato. E aí quando o médico for fazer uma intervenção, já vai pegar um quadro piorado, né? Com certeza. Muito piorado. Sim. Complicado. Será que isso que o Fábio levantou, essa questão das academias, porque todo mundo corre, né? Todo mundo... Agora já é a hora, né? Daqui a pouco, daqui a um mês. Já está em agosto, setembro, bate um vento assim, né? Todo mundo corre para academia, porque, ai meu Deus, o verão está chegando, né? Que agonia. Mas a atividade física ela é muito boa. Hoje em dia as pessoas têm mais essa consciência. E você percebe, é só você olhar na praia, no Rio, o Rio convida a atividade física, né? Na orla. Isso é muito saudável. Você melhora as articulações, você melhora muito o sistema cardiovascular.
você é uma pessoa mais idosa que caminha, você melhora o equilíbrio dela, melhora o sono. A atividade física ela é muito positiva em qualquer idade. Sim, mas para não ter esses bursites e tendinites e não sei o que lá, o importante é você, se você nunca fez atividade física e vai começar, é importante que você faça sob orientação. E o grande risco são aquelas pessoas que têm uma boa reserva cardiopulmonar. O que eu quero dizer com isso? Você nunca correu, mas aí você começa a correr e gosta. Aí você corre 2, aí corre 3, aí corre 5 quilômetros, aí corre 8 quilômetros, aí 2, 3 meses depois você já está correndo 10 quilômetros. Ou seja, você saiu da inatividade e em muito pouco tempo está correndo muito. Essas pessoas, em geral, vão ter alguma complicação musculoesquelética. Esse é o grande risco, é sair da inatividade completa e ir para uma alta performance em muito pouco tempo. Para você ser um maratonista, quase todos poderíamos ser, provavelmente nem todos, mas uma boa parte. Mas você precisa de, sei lá, 4, 5, 10 anos de preparação para correr 42 quilômetros. Você não pode começar hoje e daqui a 2 anos correr uma maratona. Você vai se quebrar no meio do caminho, vai fazer uma fratura de estresse, vai fazer uma canelite, vai fazer uma bursite de Aquiles, né? Você vai fazer uma dor ou uma bursite no seu joelho e assim sucessivamente. Tem que pegar leve. Isso, devagar e sempre. Tá certo, obrigada, voltei daqui a pouquinho. Outro intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Esse bloco hoje é meia hora do recreio, você viu isso, né? Porque a gente só falou de coisas seríssimas, deixamos espaço assim para a cultura se soltar. Agora lá vai, vamos na música, né? Para aliviar as pessoas difíceis, as dores, os mosquitos, as questões familiares, né? Vamos colocar a música em cena. Mas o artista é um sofredor também, né? A gente tem uma angústia, né, assim, que eu acho que é essa angústia que faz a gente continuar e é um prazer, assim, um sofrimento com 1h30 de prazer, assim, que eu acho que esse prazer também ninguém sente, sabe, só a gente. Tudo muito, né? Tudo muito intenso. Escuta, 11 anos sem gravar, eu falei isso, mas fiquei em dúvida, é isso mesmo? Foi, na verdade, 11 anos sem gravar, mas trabalhando, né? E cantando, compondo, estudando, né? O gravar hoje, que parece pra gente, assim, que tá do outro lado do balcão, jornalista, que ficou muito fácil, né? Porque, assim, todo mundo grava um CD. Ficou muito mais fácil. Nesse sentido que eu falo, entendeu? Exato. Você tem, assim... Com certeza. Dezenas, centenas de CDs e a gente não sabe nem... Exatamente. Nem dar conta disso. Hoje a gente não precisa de um mega estúdio para fazer um CD, né? Mas também eu acho que esses 10 anos, né, culminou muito também com esse entendimento dessa mudança do mercado. Até para essa questão de você entender que você não precisa mais de ter todo um aparato para você fazer um CD, né? Então, vamos dizer assim, esse ato também para mim foi muito importante, porque hoje a gente sabe, quer dizer, não sabe, né? A gente não sabe ainda onde a música vai parar, como vai ser a forma dela se propagar, dela ser vendida. A questão do CD mesmo, né? Todo mundo fala, olha, mas é uma mídia que já ninguém está usando mais, ninguém quer, não sei o quê, mas todo mundo desse período me perguntava, e quando é que você vai gravar o CD? A gente quer o CD. Os jornalistas todos querem receber. Pois é, exatamente. Então, a gente... Eu sei porque eu sou, né? Mas é verdade. A gente gosta disso, porque é uma coisa concreta, né? Com certeza, com certeza. Aí você, sei lá, como que puxa o show. Exatamente. Né, que movimenta a história. É assim, eu acho que a gente está num momento em que as pessoas ainda estão se acostumando a comprar a música online, principalmente aqui no Brasil. Né? Mas estamos chegando lá, mas até agora ainda está...
O CD é uma coisa necessária, como um documento, né? Assim, as pessoas gostam. Essa coisa do documento, acho que é bem por aí. Exatamente. Você precisa de uma divulgação. Ninguém vai chegar no iTunes, onde também está disponível o CD, para pegar uma produtora de um programa, para pegar aquilo e para botar numa pauta. Eles querem um CD. Você não tem, como não tem? É um tipo muito esquisito. Como quase todos os outros tipos. Acho que tudo tem um tempo, como a lei, como o mosquito, como os difíceis, para a gente, né, começar a aderir, né, acostumar, né? Então, eu acho que esse tempo, assim, de não ter feito CDs, né, também foi um tempo de entendimento, de maturação, sabe, assim, pelo menos para mim, tô falando de mim, e que culminou nesse CD, assim, que eu adorei fazer, né, botar a mão, fazer, né, tudo. E você participou mesmo, assim? Eu produzi junto com o Cláudio, que vai cantar comigo, mas os arranjos, as programações, a produção executiva, foi tudo feito por mim, que eu acho que é a maturidade mesmo, né, de entendimento das coisas, né? Você leva um tempo. E como é que você compôs para o CD? Você compôs antes? Você pegou música? Era um projeto de compositores, né? Que foram importantes. Eu acho que eu me tornei essa pessoa, né? Assim, musicalmente, por causa de vários compositores, né? Do contato com a música deles. Então eu peguei alguns e coloquei nesse CD, claro que com a minha releitura, né? Que eu sou uma intérprete. Mas é já um projeto já de muito tempo, né? E aí, por exemplo, Alceu Valença. Alceu Valença, Alceu Valença é uma pessoa que sempre me influenciou, né? Um cara que chegou aqui com entradas e bandeiras e trouxe a música do Nordeste universal, né? Pra cá. Né, assim, você é da onde, da hoje? Eu nasci em Salvador, mas moro aqui no Rio de pequeno, então também tenho, né, graças... É uma baianoca. Barioca, né? Barioca. E tem as influências todas. Eu me acho, assim, musicalmente, uma pessoa muito agraciada, porque contato com essas duas culturas, né? A cultura do Nordeste, né? A cultura daqui, do Sul Maravilha, vamos dizer assim, que antes o Nordeste vivia muito isolado também, né? E hoje a gente tem tudo muito próximo. Mas antes não era assim, né? E você tinha que estar muito... essa sensibilidade, né, do artista tinha que estar muito apurado para você correr atrás dessas coisas, dessas referências. Eu me lembro que eu via muito Patativa da Saré quando criança, na Rádio Roquete Pinto, e isso era muito incrível para mim. E no meu primeiro CD eu musiquei uma poesia dele. E ele ouviu, mandei para ele curtiu. O Fagner fez algum trabalho com ele também, não foi? Eu acredito que sim. Uma época, nos anos 70, assim, que tinha Patativa, tinha esse grupo Fagner, Zé Ramalho, a Belinha. As pessoas que traziam cultura do Nordeste para cá. Isso é muito importante, né? Assim, eu lembro assim, um CD da Gal que ela gravou, acho que Lamartine Bago. Isso para mim foi tão importante de conhecer a obra do Lamartine através de uma cantora que eu admiro, né? E é um ensinamento, né? Assim, beber na fonte, trazer para as outras gerações, né? Eu acho que é um compromisso natural, assim, legal, prazeroso. E aí você escolheu com que critério? Quer dizer, quando você escolhe o Alceu Valença, você escolheu uma coisa que você gosta mais? Primeiro pela emoção mesmo, né? De você ouvir a música e aquilo te emocionar. E aí vem as partes, né? A melodia, a harmonia, né? O Alceu, ele canta comigo. É uma pena que a gente não possa ouvir aqui. Ele canta comigo como Dois Animais. Quem mais canta com você? O Marcos Valle toca Fender Rhodes na música dele.
E o Nelson Sargento canta comigo, o Falso Amor Sincero. E aí você disse que participou da produção, então você escolheu, você escolhi ouviu os arranjos. Os arranjos. Você escolheu o arranjador também ou o produtor? Não, o arranjador fui eu. E você toca? Não, não toco. É tudo intuitivo. Como assim? Eu não sei te explicar. Assim, você ia falando que era assim, aqui, ali, assim, fazendo a música com a própria voz. Não, eu acho que tem um conhecimento também, né? Porque eu convivo com isso desde pequena, né? Pai músico, sempre... Eu não tive outra profissão na minha vida, então eu tenho conhecimento. Eu já entrei várias vezes para fazer curso de harmonia, mas eu não sou arranjadora, né? Com todos os itens, né? Então... a música e vejo essa música, ela cabe esse baixo, ela cabe essa levada, ela tem essa sonoridade, essa pessoa pode cantar comigo, esse tom não tá legal. Então eu acho que é um conhecimento do seu métier, que ele é natural, né? Assim, agora, eu acho que cada vez, se você estuda, se você procura estar com os mestres, com as pessoas que são melhores que você, isso você vai melhorar. Fortalece. Isso eu quero sempre. Cada pessoa que está aqui, né, eu aprendo e fico assim, caramba, né, que eu acho que cada contato, até ouvindo ontem eu estava ouvindo o Chico Buarque, né, assim, um arranjo, que antigamente tinha muito arranjo de cordas nas canções. Falando, caramba, que coisa mais teatral. Acho que é Roda Viva da música, né? É Roda Viva o nome da música, se eu não me falha a memória. Que ele fala do operário que morre, papapá. E assim, os arranjos de cada cena da música, né? O quanto cada instrumento ele tem um comportamento. Aí eu fico assim, caramba, que incrível. Sabe, nada envelhece, tudo é muito novo, né? Tudo é muito inesperado. Eu acho que a música tem isso, né? Assim, graças a Deus eu faço isso. Com toda a loucura, com toda a loucura, com toda. Mas é difícil fazer música nesse momento, assim, ou não? Dá, por exemplo, sem gravar, dá para fazer show, dá para ter uma... viver disso? Sim, dá para viver, assim, mudou muito. E assim, eu não sou uma artista que nunca vendi 1 milhão de cópias, né? Eu sempre fiz meus shows e sempre vivi de música, né? Dentro não tenho 3 Mercedes, sei lá, Cherokee, esses carros aí, Camarão, sei lá o quê. Mas eu sempre vivi do meu trabalho. O que mudou é que hoje eu vejo, também sempre fui uma artista de pequenos selos, né? É que os artistas que vendiam 1 milhão, vamos dizer, 200 mil cópias, eles estão fazendo os lugares que eu faço agora. Porque ninguém mais vende 1 milhão. Ninguém mais vende 1 milhão e as coisas vão afunilando, né? Então, isso mudou muito. O espaço, né? O risco, né? Quando as pessoas fazem essas feiras, né? Que não é o meu caminho, não sei se vai ser um dia, mas eu não entrei ainda nesse terreno, né? Mas aí eu acho que é axé ou é sertanejo. Exatamente. São para grandes também, né? Não, sem crítica, estou falando só como constatação. Assim, você não vai pegar uma bossa nova. Não é que eu não queira ter isso não, né? Eu acho que a gente vai pode... pegar uma bossa nova e vai colocar no lugar para 30 mil pessoas. É muito complicado, eu acho. Talvez na praia, num evento, né? Eu acho que tem... Mas assim, num lugar fechado, então, não tem esse pique. Eu acho que... Não no Brasil. Eu acho que não é fácil para quem tem 1 milhão uma plateia de 1 milhão e para quem tem 100. É a mesma angústia, assim. E você vai lançar esse trabalho no Japão?
Vai, já tá saindo. Já Esse hoje está vindo outras praças. Né? Engraçado, eu nunca... Todos os meus CDs foram lançados fora daqui. E eu nunca... não, uma vez sim, pro Japão. Não sei assim. Já foi? Não, nunca fui. Mas o CD já foi? Já foi, um CD já foi lançado. 2 foram lançados. Então, você vai surpreender, porque todo mundo que eu entrevisto, de Joyce, a Wanda Sá, Menescal e tal, Ivan Lins, todos que fazem esse circuito Japão, voltam assim, encantados, né, com a repercussão e com o gosto, né, com o gostar da música brasileira. Eu estou muito feliz, assim. Você vai quando? E feliz. Bom, ainda não saiu, ainda não foi lançado, né? Vai ser. Vai ser agora, deve ser setembro, outubro, né? E vai combinar com um turnê, né? Com shows, etc e tal. É muito legal. Vamos ouvir você no outro bloco, tá? Vamos. Então, intervalo, a gente volta já com Clauber Fabri e Daúde. Sem censura no programa da TV Brasil. Ó, vou abrir esse bloco com o Daúde e o Clauber Fabri vamos fazer o Antônio Carlos Jocardo? Do Marcos Vale. Marcos Vale adora. E o Clauber, ele produziu o CD comigo. Marcos Vale, Marizinho Rocha e Paulo Sérgio Vale. Vamos? Vamos. Faz que eu tenho muita paz. Faz tempo tem que tá tudo bem. Se eu não voltar, não vai se preocupar. Todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu? Que bandeira não entendeu? Cara, te sinto a chorar de maneira que pra brigar. Eu não voltei porque agora eu sei. Naquele papel eu ia pro Pinel. E se alguém disser que eu me desmontei, sou dono de mim e faço o que quiser. Que bandeira que você deu? Que bandeira não entendeu? Cara, te sinto a chorar de maneira que pra brigar. Sigo te querendo, te cantando, procurando uma desculpa, te querendo mais. Vou te cantando, te querendo, procurando uma desculpa, te cantando mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Vou te cantando, te querendo, procurando uma cantada, te querendo mais. Eu tô sabendo de você, tô sabendo, pode crer. Faz um tempo, faz que eu tenho muita paz. Tempo tem tudo muito bem. Se eu não voltar, que bandeira, que bandeira. Sigo procurando uma cantada, te querendo, te querendo. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Vou procurando uma cantada, te querendo, me desculpe, te cantando mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo. Vou procurando uma cantada, te querendo, me desculpe, te cantando mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Vou procurando uma cantada, te querendo, me desculpa, te querendo mais. Eu tô sabendo de você, eu tô sabendo, pode crer. Eu tô sabendo de você, eu tô sabendo, pode crer. Muito bom. Muito bom. O Clauber ajudou aí na produção do CD. Ele produziu comigo o CD. E você fez o resto, né? Porque tá assim, direção artística, arranjo, programação e produção executiva. Firme da hoje. Vou voltar para te explorar mais, tá? Com certeza. As mosquitas brasileiras podem não gostar dos mosquitos transgênicos? A pergunta pode acontecer muito interessante, uma rejeição química? Pergunta Maria Auxiliadora Teixeira Alves. Na verdade não, porque os mosquitos que estão sendo geneticamente modificados, eles são filhotes das mosquitas brasileiras. A única diferença é que você introduziu um gene letal nessa reprodução. Então você tem filhotes gerados por mosquitas brasileiras, mas na verdade o Aedes aegypti é uma espécie exótica, não é do Brasil. O nome já diz, a Aedes aegypti, ele veio do Egito. Então uma espécie exótica. Para lá poderia voltar.
Mas não tem problema nenhum a gente controlar e matar esses mosquitos, porque a gente não está afetando a fauna brasileira. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mas não afeta. Mas não precisamos mantê-los, né, aqui? Não, porque eles dão muito aborrecimento, né? Mas eles já estão naturalizados brasileiros e a questão é evitar, né, que esses mosquitos venham a transmitir a doença. É uma coisa só para lembrar que as pessoas esquecem do mosquito no inverno, né? Só vão lembrar quando chega o verão, quando o mosquito está aparecendo. E normalmente o mosquito que aparece é o mosquito que zumbi no ouvido. E o que zumbi no ouvido não é Aedes aegypti, é pernilongo. Né? O Aedes aegypti é um mosquito que voa abaixo, é presente durante o dia, muito difícil da pessoa perceber o mosquito voando e muito mais difícil ela querer matar os mosquitos que estão voando. Então, por isso que a prevenção e olhar os depósitos de água, os focos, é muito mais fácil. E tem uma coisa também que eu não sei se é só no Brasil, que é de guardar pneu velho, né? Umas coisas assim que não tem o menor sentido. Existe muito e já foi muito bem divulgada essa questão e tem várias empresas que recolhem os pneus. Mas né? ainda acontece locais que esses pneus estão acumulados, mas a maior atenção hoje estão para os pequenos frascos. Né, uma casquinha de ovo, um copinho de café, eles podem ser focos do Aedes aegypti. Né? E criadores que as pessoas não pensam que existem. Por exemplo, as geladeiras que têm o degelo, a geladeira frost free, né? Ela tem o degelo da água e vai para um recipiente que é em cima do motor. E aquele motor esquentando, a água vai evaporando. Um dos principais criadores para Aedes aegypti dentro de casa. Fábio, que coisa inacreditável. Nunca podia E tem uma lista, né? Ar-condicionado que acumula água, bebedouro hoje, que a gente tem água geladinha, que pega ali, ele também pode acumular resíduo de água. E, enfim, aqueles que tem bandejinha, né? Isso, todo mundo hoje tem o telhadinho bonitinho na sua varanda e aquela calha às vezes junta folhas e vira um foco de Aedes aegypti, né? E o principal criador que eu encontrei na época de trabalhar na cidade, por isso que eu citei Copacabana, são criadores subterrâneos que a gente não pensa que existam, né? Criadores subterrâneos são o seguinte: hoje, quando a rede elétrica passou a ser subsolo, quando o cabeamento da NET, da TV a cabo, passou a ser subsolo, quando o telefone passou a ser subsolo, eu não sei se vocês já viram alguma vez na vida, andando pela calçada, os profissionais mexendo nesses locais, eles usando bomba d'água para jogar água para fora para eles poderem mexer. Né? E é um criadouro fechado com uma tampinha excelente para o Aedes aegypti estar se procriando. E dali ele usa como criadouros secundários, os vasos de planta e tal. Mas eu também nunca vi, né, hoje em dia, um agente de saúde abrindo essas tampas para verificar. Até mesmo porque um agente de saúde que abre uma tampa dessa da Light e tem água com fiação elétrica, ele não deve mexer, porque ele vai ser eletrocutado, né? Mas o Aedes aegypti sobrevive muito bem e agradece esses criadores que as concessionárias... vivendo e aprendendo e cuidando desse mosquitinho, né? Exatamente. Não esqueçam da geladeira. Puxar a geladeira... lá a culpa na bromélia, lembra? E nunca falaram da geladeira. Tiraram milhões de bromélias. E como é que é essa bandeja de cima do motor? Ela sai? É uma bandeja? Não, eu confesso que eu não sei nada. É extremamente até complicado, porque muitas das geladeiras você tem que puxar ela e é difícil hoje, nem a faxineira costuma tirar a geladeira do lugar, né? Ela está encaixadinha ali e tem que desmontar às vezes com um parafusinho para poder ver esse recipiente. O interessante e uma solução que eu recomendo é que se coloque uma telinha de filó aonde tem esse recipiente. Aí você vai colocar uma vez na vida e se ali, né, se criou mosquito, ele não vai sair e nenhuma fêmea vai entrar ali para colocar os ovos. Aí está garantido. Tá certo. O mosquito sobe prédio? Ele falou que ele voa abaixo, mas ele, por exemplo, pode ir terceiro, décimo andar? Sim, da mesma forma que nós, ele vai de elevador. Exatamente, vocês nunca viram dentro do elevador o mosquito voando? Você entra na garagem. Não sei se é da dengue, mas você estaciona o carro na garagem, no subsolo. A garagem é cheia de mosquitos. Aí o subsolo tem as calhas de escoamento de água da garagem, tem a bomba de água do prédio. Como fica abaixo do nível do solo e como fica abaixo das galerias pluviais da rua, você precisa jogar água para cima para ela sair. Mas se não for de elevador, ele não vai? Então,
ele vai dentro das caixas, ele vai em bolsas, ele vai no elevador, mas assim, pela dinâmica de voo do mosquito, nenhum deles conseguiria subir 12 andares voando. Tá? Eles vão pelos meios da caminhos que a gente vai. Bom, eu vou, é mole, vou lembrar que a gente falou da bursite, a gente falou da Lei Maria da Penha, dos mosquitos, das pessoas difíceis, em vários momentos, vários tipos de pessoas difíceis. Eu vou agradecer a vocês por terem vindo. Seu curso é em novembro, na Casa do Sargento. Em novembro, discussão já está aberta. Vou agradecer a vocês por assistindo, ao Clauber e a Daúde. Vou pedir para vocês encerrarem para mim, ok? Então, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, ao som de Daúde, com auxílio luxuoso do Clauber Padre. Túlio Carlos e Jucaf. Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão dessa união e aposentei os meus sagrados. Abasteceu de ingratidão o coração tremendamente apaixonado. Minhas razões, eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão dessa união e aposentei os meus agrados. Abasteceu de ingratidão o coração tremendamente apaixonado. Minhas razões. Paravata, 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 paravata,